Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. E nesse programa eu tive a ajuda do meu amigo Guilherme para tentar render alguns comentários a algumas notícias. Por enquanto estamos testando alguns formatos e buscando o ideal. Por favor, nos deem feedback. E vamos que hoje tem muita coisa. A Netflix lançou um vídeo mostrando um pouco dos lançamentos da plataforma para 2021. O vídeo mostra cenas de dezenas de filmes que ainda estão por vir e ainda anuncia que haverá um filme por semana até o final do ano. Dentre os filmes que sairão esse ano temos o Army of the Dead, do Zack Snyder, Red Notice, Don't Look Up, Malcolm and Mary e muitos outros. Falando em Malcolm e Mary, tivemos o trailer do filme. No filme estrelado por Zendaya e pelo John David Washington, o cineasta Malcolm resolve se isolar com sua namorada após a estreia de seu filme. Nessa noite, revelações são feitas entre o casal e bota o relacionamento deles em um ponto crítico. O trailer, assim como o filme, é todo em preto e branco e mostra diversas discussões e declarações do casal fora de contexto, fazendo o público ficar curioso sobre a causa de tudo isso. Falando sobre seu papel para o GQ, a Zendaya falou que recusou diversos papéis no último ano, porque achou que eram todos de personagens femininas muito rasas, que na maioria deles ela poderia atuar da mesma maneira que não faria a menor diferença. Falou também que geralmente essas personagens só servem para ajudar o protagonista masculino a chegar ao seu objetivo final. Segundo ela, o caso é diferente em Malcolm e Mary, que a personagem oferece muito mais do que uma namorada possessiva ou um acessório de narrativa para outro personagem. Dirigido por Sam Levinson, Malcolm e Mary estreia em fevereiro na Netflix. Muito mais que o Sr. Miyagi. Documentário sobre Pat Morita, o Sr. Miyagi do Karate Kid, ganha trailer e estreará ainda em 2021. O documentário mostrará a vida conturbada do ator que passou por problemas na infância, cresceu na Segunda Guerra Mundial, enfrentou vícios e a depressão. No trailer temos a participação de amigos do ator e personalidades de Hollywood compartilhando suas experiências com Pat Morita. Vale a pena dar uma conferida, principalmente se você está no hype da terceira temporada de Cobra Kai. Tom Holland está bem sério nesse primeiro trailer de Cherry. Tivemos um trailer incrível de Cherry, filme estrelado pelo Tom Holland, que mostra guerras, assaltos, traumas e desilusões amorosas. O trailer é frenético e tem uma mudança completa de clima num ponto. O filme é dirigido pelos irmãos russos de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, e uma adaptação do best-seller do mesmo nome do autor Nico Walker. E será um drama mostrando a vida de Cherry, um ex-soldado que precisa lidar com traumas, drogas, crimes e relações amorosas. O filme será lançado nos cinemas dia 26 de fevereiro e na Apple TV dia 12 de março. David O. Russell fará um filme com um elenco absurdo. Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Christian Bale, Margot Robbie, Zoe Saldanha, John David Washington, Rami Malek, Mike Myers, Timothy Olyphant e outros fazem parte do elenco desse filme que ainda não tem nome divulgado. David Russell já foi 3 vezes indicado como melhor diretor no Oscar, e o roteiro também é dele. O filme já está sendo gravado nesse momento lá na Califórnia. Han está de volta em imagens de Velozes e Furiosos 9. As novas imagens mostram Dominic Toretto junto com Han, personagem que já tinha ido dessa pra uma melhor há muito tempo. No começo do ano passado, o diretor do filme havia explicado por que resolveu trazer o personagem de volta. Segundo ele, Han não tinha saído da franquia de forma satisfatória, e agora quer trazer ele de volta para explorar melhor o personagem. A indignação dos fãs com a morte de Han aconteceu quando o assassino do personagem, o Deckard Shaw, trocou de lado e se uniu ao grupo do Dom no 8º filme da franquia, chegando até a ser levantada uma hashtag Justice for Han. Todo Mundo Odeia o Chris entra pro catálogo da Amazon Prime. Um dos meus sonhos era poder assistir os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris sem precisar depender do horário da TV. E eu estou realizado. Outra grande vantagem de assistir pela Amazon Prime é que agora nós temos a opção de assistir Todo Mundo Odeia o Chris legendado. E quem sabe ter uma experiência diferente com a série. Heresy será a nova série dos criadores de The Handmaid's Tale. Bruce Miller, John O'Hara e Nina Fiore estão a produzir uma série que adapta ao livro de mesmo nome da autora Melissa Lanyard. E eu espero ter falado corretamente o nome dela. O livro conta a história de uma gangue de mulheres no Velho Oeste americano. A série promete mostrar uma visão nunca vista antes do Velho Oeste em que estamos acostumados. Samaritan, o novo filme de super-herói do Stallone, ganha a primeira imagem. Nela podemos ver o Sylvester Stallone protegendo um garoto de um carro. O diretor Julius Avery falou em entrevista que veremos Stallone fazendo coisas que não faz há muito tempo e que a maioria dos caras na faixa dos 20 anos não conseguiriam fazer. O filme contará a história de um garoto que descobre que um herói desaparecido há 20 anos é na verdade seu vizinho. Samaritan tem estreia prevista para 4 de junho.
The Whale, novo filme do Darren Aronofsky, será protagonizado por Brendan Fraser. Darren Aronofsky adora um filme cabeça e confuso que deixa todo mundo bugado. Vide Cisne Negro, Requiem para o Sonho e Mãe. E agora ele vai usar o Brendan Fraser para fazer seu novo filme, The Whale. Você provavelmente lembra do Brendan Fraser dos filmes da Múmia, de 1999, e hoje ele faz o Homem-Robô em Patrulha do Destino. O filme será baseado numa peça de Samuel D. Hunter. O autor da peça comanda o roteiro do longa. The Whale conta a história de Charlie, um cara que larga a família para viver um relacionamento com outro homem. E após a morte de seu namorado, ele engorda 200 quilos e tenta se reconciliar com a sua filha. Louco, né? Típico do Aronofsky. Pior que provavelmente vai ser muito bom. Ben Stiller, Andy Samberg e Raphael Bob Waksberg, criador de BoJack Horseman, vão fazer uma comédia com ficção científica para a Apple TV. Não consigo imaginar o que pode sair disso. Warner promete compensar cineastas por causa dos lançamentos do HBO Max. No final do ano passado, a Warner anunciou que todos os seus filmes de 2021 seriam lançados tanto no cinema quanto no HBO Max. Foi uma jogada ousada. Acontece que os produtores e diretores dos filmes que serão lançados em 2021 não faziam ideia dessa decisão da Warner e foram pegos de surpresa tanto quanto a gente. Principalmente os diretores Denis Villeneuve, de Duna, e Christopher Nolan, de Tenet, não ficaram nada felizes com isso e não pouparam críticas. E para acrescentar, o diretor M. Night Shyamalan também soltou o aço em cima da Warner essa semana, falando que foi ridículo ter feito essa decisão sem conversar com nenhum cineasta. Agora a Warner definiu um acordo entre o estúdio e os cineastas. Para compensar o lançamento, a Warner aumentou a porcentagem de dinheiro recebido pelos cineastas para lançar digitalmente e no cinema, entre outros benefícios mais técnicos. As filmagens do filme baseado no jogo Borderlands devem começar ainda nesse semestre. Segundo o Hollywood Reporter, as filmagens vão acontecer em Budapeste, na Hungria, e o filme será estrelado por Cate Blanchett, Kevin Hart e terá direção de Eli Roth e roteiro de Craig Mazin. A franquia Borderlands tem 4 jogos e a história se passa no planeta Pandora, que acreditam ser um planeta rico em minerais, assim sendo um ponto de extremo interesse na galáxia, transformando o planeta inteiro numa espécie de terra de ninguém. O filme de Uncharted e a série de The Last of Us são só o começo, disse o CEO da Sony Jim Ryan em conferência sobre o PS5 no Consumer Electronics Show, dando a entender que existe ainda mais adaptações de jogos da Sony por vir. Danny Boyle, de Trainspotting e Quem Quer Ser um Milionário, vai comandar uma minissérie sobre os Sex Pistols. De acordo com The Hollywood Reporter, a série será baseada no livro das memórias do guitarrista da banda, o Steve Jones. A série se chamará Pistols e passará por todo o sucesso e decadência da banda de punk. A série se passará no FX nos Estados Unidos e não tem previsão de estreia. Many Saints of Newark, filme que será um prelúdio de Família Soprano, teve sua estreia adiada. O filme, que será um original da HBO, estava com a estreia prevista para 12 de março, mas foi adiado para 24 de setembro. A trama do filme se passará em 1967, numa época em que vários protestos aconteceram porque um taxista negro foi agredido por policiais locais. Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini, que interpretava o Tony Soprano, vai fazer o mesmo personagem do pai, só que na versão jovem. Foi liberado um pequeno teaser dos episódios extras da 10ª temporada de The Walking Dead. Pelo título do vídeo, vemos que esses episódios serão chamados de temporada 10C, e haverá 6 novos episódios. A showrunner da série, Angela King, afirma que esses episódios terão uma história muito boa e que os fãs vão amar. Também foram liberadas diversas imagens dos novos episódios da série, e uma delas mostra Negan com Lucille, sua falecida esposa que morreu antes do apocalipse zumbi. Negan deu o nome dela ao seu taco de beisebol que usa para matar as pessoas. Será realmente interessante ver um pouco mais sobre a verdadeira Lucille. Nova abertura de Pokémon mostra retorno de Gary e Iris. Os dois personagens são queridos por uns e odiados por outros e retornam na nova fase de Jornadas Pokémon, que é exibido na Cartoon Network. Sai o trailer do novo arco de Jujutsu Kaisen. Após últimos episódios bastante empolgantes, o trailer mostra muita ação. Jujutsu Kaisen vem sido um dos shonens mais promissores dessa nova leva, agradando crítica e público. Os novos episódios serão lançados hoje, sexta-feira, dia 15. Além disso, o número de vendas dos mangás de Jujutsu Kaisen liberados pela Shueisha mostram que suas vendas mais que dobraram depois da estreia do anime.
O anime de Eden Zero, do mesmo criador de Fairy Tail, ganha seu primeiro trailer, e pelo trailer dá pra ver que ele é tão ruim quanto o Fairy Tail. A data de estreia do anime está marcada para 10 de abril no Japão. O financiamento coletivo do Nerdcast RPG Coleção Cthulhu chega a 6 milhões arrecadados. Depois de muito tempo de espera, o último episódio do Nerdcast RPG Call of Cthulhu finalmente saiu, e com ele um financiamento coletivo para uma coleção magnífica. A coleção tem itens da trama, quadrinhos, livros, audiolivros, estatuetas e várias outras coisas que estão sendo adicionadas às recompensas enquanto mais dinheiro é arrecadado. Dependendo de quanto você deposita na campanha, você ganha diversos desses itens. Já tinha sido incrível quando a campanha atingiu a marca de 1 milhão, hoje são 6 milhões arrecadados. Meus parabéns ao pessoal do Jovem Nerd pelo feito único. Critics' Choice Super Awards aconteceu no domingo passado. O evento aconteceu de forma virtual e premia as produções de entretenimento que normalmente não vão para os grandes festivais e premiações, como blockbusters, filmes de ação, terror, sci-fi e etc. Vamos aos principais vencedores. Na categoria de melhor filme de ação, quem levou o prêmio foi o Destacamento Blood, um dos últimos filmes estrelados por Chadwick Boseman. Melhor animação é claro que foi para Soul, filme da Pixar lançado no fim do ano pro Disney Plus. Aliás, a Ekmo fez uma ótima review do filme no canal dela do YouTube, junto com a maravilhosa speed art inspirada no filme, link na descrição. The Old Guard da Netflix surpreendeu vencendo na categoria de melhor filme de super-herói. Melhor filme de terror ficou para O Homem Invisível. Melhor filme de ficção científica e fantasia também teve uma vitória surpreendente. Palm Springs, da Hulu, venceu o tão falado A Vastidão da Noite na categoria. Eu sinceramente não sabia da existência desse filme. Melhor série de ação ficou para Vikings. Melhor série animada ficou para BoJack Horseman. Melhor série de super-heróis foi para The Boys. Melhor série de terror ficou para Lovecraft Country. E por fim, melhor série de sci-fi e fantasia ficou para The Mandalorian. Tem outros vários vencedores dessa premiação, mas eu acho que esses aqui são os que vale a pena citar. Marvel lança trailer para o novo quadrinho do Pantera Negra. Na edição 23 de Pantera Negra, o T'Challa descobriu que existe uma sociedade wakandiana vivendo no espaço, conhecida como Império Intergaláctico de Wakanda. E agora haverá uma guerra entre o Wakanda da Terra e o Wakanda do espaço. Que viagem, brother. O quadrinho marca o começo do fim da fase do Ta-Nehisi Coates como autor do personagem. Novo quadrinho dos X-Men protagonizado pelo Noturno. No quadrinho, Noturno montará uma equipe para investigar crimes e mortes de mutantes, talvez causados até por outros mutantes. Krakoa está sendo um paraíso, mas alguns mutantes estão tendo problemas para se encaixar. Way of X, ou Caminho de X, será o novo quadrinho da atual fase dos X-Men, iniciada com Dinastia X e Potências de X, do Jonathan Hickman. A história terá roteiro de C. Spurrier, de Hellblazer e X-Force, e artes de Bob King. Aparentemente, essa fase iniciada pelo Hickman está finalmente botando os quadrinhos dos X-Men nos trilhos depois de décadas. No Brasil, essa saga segue sendo lançada pela Panini e já está na 7ª edição. As primeiras 4 edições formam um arco fechado, simplesmente espetacular, e é um clássico moderno. Então, cara, o que a gente pode falar de ruim de um HQ de uma equipe liderada pelo Noturno? Tô vendo aqui, né, eu vi a capa e tal. Cara, que capa linda, linda, linda mesmo. Essa fase de X-Men tá incrível, cara. Noturno, o melhor crente super-herói que existe. É design mais pica possível. O super-herói cristão que mais parece um demônio. E é muito massa porque essa fase do Jonathan Hickman tá expandindo pra cacete esse universo. E é legal a trama. A trama é que tá rolando os assassinatos dentro de Krakoa e eles precisam descobrir quem é que tá causando esses assassinatos. E ainda por cima tem uns mutantes que eles não estão sabendo se encaixar muito bem com os outros mutantes. E é legal porque pode causar uma certa ruptura com toda essa ideal de paz de que os mutantes conseguem lidar por si só e eles são superiores à humanidade e mostra talvez que eles não sejam tão superiores assim. Sim, cara, e é uma coisa bem interessante porque não tem personagem melhor com um problema de adaptação no início, sabe? Porque, tipo, o Noturno, em diversas versões de Noturno, né, que já existiram, sempre mostrou esse lado dele, que ele era um mutante todo azul e tal, que ele tinha dificuldade de se encaixar. E eu acho bem legal essa questão de mostrar ele junto de uma equipe com mutantes que também estão com problemas do mesmo jeito, das mesmas coisas. Isso mostra muito que o personagem meio que tá sendo bem valorizado, tá ligado? E eu achei isso muito legal. Outra coisa interessante dessa HQ é o fato de que também ela lida com problemas envolvendo uma religião dentro de Krakoa. E essa questão de religião mutante dentro
uma ilha mutante, né? É muito interessante, cara. Porque ninguém entende tanto de problemas de se encaixar e de religião como o nosso mutante crente aí, né? O Homem-Aranha Miles Morales também receberá uma saga do clone nos quadrinhos. Em abril, a partir da edição 25 de Miles Morales Spider-Man, o herói vai enfrentar a sua própria saga do clone. A saga do clone de Peter Parker nos quadrinhos é famosa por ser uma das piores fases do herói. Na história, Peter Parker descobre que foi clonado. O clone eventualmente se transformou no Homem-Aranha Escarlate, usando a identidade de Ben Reilly. O arco é considerado ruim porque utilizou mal o sucesso inicial, arrastando a história por edições e edições sem conclusão definitiva. E agora o que será que vem na saga do clone do Miles Morales? Cara, a saga do clone, pra mim, é algo muito polêmico, tá ligado? Os caras não sabiam o que fazer com um Homem-Aranha, botaram 2, tá ligado? E eu vejo isso pro Miles Morales, assim, no atual estado dele, se não cuidar direitinho, tá ligado? Vai ser simplesmente uma espécie de revival, sabe? Que não é interessante. Rapaz, pra falar a verdade, a saga do clone, ela é bem saudosista, né? Muita gente que cresceu nos anos 90 e leu a saga dos clones, é que nem Carnage Total. É uma bosta, mas essa galera compra. E é louco que a imagem mostra uns Homem-Aranhas muito bizarros, que além do Miles Morales tem um Homem-Aranha com umas lâminas, um Homem-Aranha gigante com braços e dedos enormes, outro Homem-Aranha com 6 olhos. O que vai ser isso? Eu não faço ideia, tá ligado? Talvez a ideia dele seja ressignificar a história, saca? Esquecer aquela saga do clone e fazer uma saga do clone boa, talvez. É fato que ninguém vai fazer uma história ruim de propósito, então eles realmente querem fazer algo bom. Exato. Mas eu fico com medo deles usarem o mesmo plot twist da saga dos anos 90, tá ligado? Basicamente, a gente e o próprio Peter Parker descobre que ele não é o Peter Parker. A Gwen Stacy, que havia morrido, voltou dos mortos. Aí o Peter Parker tem toda aquela comoção. Ele descobre que ela é um clone criado pelo vilão Chacal. E mais pra frente ele descobre que ele é um clone. E o Ben Reilly é, na verdade, um Peter Parker certo. E acaba que o Peter Parker clone se casa com a Mary Jane. E o Ben Reilly, que na verdade é o Peter Parker, vira o Homem-Aranha. Então, tipo, é muito confuso. E eu fico pensando, por que fazer a saga do clone com Miles Morales? Eu aposto que eles não vão repetir a saga, né? Eles provavelmente vão tentar fazer de uma forma certa. Ou pelo menos fazer a referência no nome, vai saber que a história pode ter nada a ver com a saga do clone original. Sim, basicamente igual o Guerra Civil 2. Ao meu ver, se fosse no universo próprio dele, sabe, o universo base dele, eu acho que pegaria muito bem, mas agora, sabe, não sei. Eu não tenho muitas expectativas pra essa saga do clone do Miles Morales não, mas vou acabar lendo porque é Miles Morales. Invasão Secreta. Em preparação para a estreia de WandaVision, Kevin Feige, o grande arquiteto do universo cinematográfico da Marvel, deu entrevista a diversos canais de notícias de entretenimento e na sua entrevista ao Comic Book ele fala um pouco sobre Invasão Secreta, série que vai chegar no Disney Plus, estelado pelo Samuel L. Jackson como Nick Fury e o Ben Mendelsohn como Talos. Segundo ele, o quadrinho de Invasão Secreta é enorme e tem mais personagens do que Vingadores Ultimato, então a adaptação vai explorar mais o efeito paranoia do quadrinho, que também tem várias reviravoltas, e é nisso que eles estão se pautando, e não se vão colocar mais personagens do que Vingadores Ultimato. Eu pensei muito assim, por que introduzir Invasão Secreta agora, sabe? Porque os Skrulls estão no planeta Terra desde os anos 90. E agora a gente vai ter Invasão Secreta. Aqueles rumor bastante antigo de que talvez os Skrulls sempre estivessem aqui. Ele é bastante real agora. Agora dá muito essa impressão. O que é que tu acha aí? Rapaz, eu acho que isso vai se passar no futuro, num tempo atualizado, tipo pós-Vingadores Ultimato. E eu quero saber também o que vai rolar, porque teoricamente os Skrulls não precisam mais se esconder depois de Capitã Marvel. Mas de Capitã Marvel pra cá aconteceu muita coisa, porque é muito tempo, né? Então vai saber o que aconteceu com os Skrulls. Eu imagino que enquanto a gente tinha Elektra, a gente tinha o Capitão Marvel e outros grandes heróis nos quadrinhos, a gente vai ter, sei lá, a Maria Hill. Era uma Skrull desde o início, tá ligado? Eu acho que principalmente vai pegar essa parte da ideia do quadrinho, você não saber quem é e quem não é um Skrull, e o Skrull mais como vilão, talvez um novo personagem, um novo Skrull que seja, sei lá, mais bélico, diferente do Talos, como um antagonista, um rival do Talos mesmo. Só que seria interessante a gente ver uma Capitã Marvel, outros personagens envolvidos na trama, mas eu acho difícil que vai ter. Eles não estão se pautando em botar mais personagens do que Vingadores Ultimato. Eles
não falaram que não vai botar personagem. Então pode ser que eles botem alguns heróis ali pra cumprir tabela, pra encher o espaço, até pra ser surpreendente. Algum personagem que apareceu nos filmes dos Vingadores, a gente descobrir que na verdade ele sempre foi um Skrull. Porque precisa ter uma surpresa dessa, porque o quadrinho se pauta nessa surpresa, tá ligado? Cara, e uma coisa que eu tava pensando aqui, a ideia que a gente tem no Skrull dos quadrinhos, eles são terrivelmente ameaçadores de passar 20 anos no corpo de uma pessoa e ninguém desconfiar. No universo cinematográfico da Marvel, os Skrulls são muito como alívio cômico, sabe? Deu muito essa ideia em Capitã Marvel, de que os Skrulls, na verdade, não são ameaça, mas sim são as pessoas que estão sendo ameaçadas, né? Os alienígenas, no caso, que estão sendo ameaçados. Aí agora eu fico pensando, se, por exemplo, porque existe aquela colônia Skrull, né, que se juntou com a SHIELD, que o Nick Fury, ele se colocou pra ajudar, né? E eu fico pensando se não existe outra célula Skrull com mais intenções, porque eles podem se transformar em literalmente qualquer pessoa na Terra. E seria legal ter uma célula Skrull na Terra agindo no corpo de outras pessoas e esses Skrulls estarem tentando, né, impedir isso, assumindo formas e outros personagens do MCU. Era isso que eu gostaria muito na série, porque não tiraria aquela ideia de que eles eram ameaçados, né, que eles queriam fazer o bem, porque os Skrulls dos quadrinhos são totalmente ameaçadores, são totalmente vilões, né, se você levar em conta. E eles são pessoas que eles só querem viver, sabe? E isso seria, pra mim, isso seria muito legal, porque mostraria os dois lados dos Skrulls, os Skrulls ameaçadores e os Skrulls que querem fazer as coisas certas. E outra coisa sobre Skrull vilão, a gente tem o filme do Quarteto Fantástico anunciado, e a gente tem o Super Skrull, né, que é um dos maiores vilões do Quarteto Fantástico. Exato. Mas eu acho muito difícil que o Super Skrull, se bem que já apareceu o Surfista Prateado, já apareceu o Galactus, né, muito ruim. Pseudo-Galactus. Exato. Já apareceu o Doutor Destino. Então, assim, botar um vilão diferente seria legal. Então, talvez esse possa ser o caminho. Eu duvido muito, mas eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que o caminho que eles estão querendo tomar é trabalhar com o que já tem, em vez de ficar repetindo. Porque foi isso que eles fizeram com o Homem-Aranha, né? Não repetiram os mesmos vilões. E eu acho que vai ser isso que eles vão tentar fazer agora, sabe? Ele deu também pistas sobre a durabilidade dos episódios das séries do Disney+. Em entrevista ao Collider, ele falou que WandaVision e Mulher Hulk terão uma média de duração entre 20 e 30 minutos por episódio, e Falcão e Soldado Invernal, Loki e Cavaleiro da Lua terão por volta de 40 a 50 minutos por episódio. Ele não deixou claro se todos os episódios de WandaVision terão essa duração, mas pelo menos os 3 primeiros sim. Eu vi que os 3 primeiros episódios eles são mais leves, né? Pra séries mais leves, esse tamanho de 20 a 30 minutos é bem comum. A gente pega, sei lá, séries de comédia, elas têm 20 minutos por episódio. Aí o Cobra Kai, que é mais leve, mas não é comédia e tal, tem 30 minutos. E séries mais pesadas e mais densas, elas têm de 40 a 50 minutos, que é o que acontece com Falcão, Soldado Invernal, Loki e Cavaleiro da Lua. Então a gente já pode esperar talvez um clima mais leve pra série da Mulher Hulk. Talvez com mais comédia. Como os quadrinhos da Mulher Hulk mesmo. Uma coisa bem mais leve, ela lidando com seus problemas como advogada e tudo mais, e imagino que vai ser legal. Cara, meu maior medo nessa série da Mulher Hulk é que ela se torne Luke Cage, sabe? De basicamente ela decidir seguir o caminho mais leve, ser uma sériezinha mais curta, mais alegre, e acabar se tornando um Luke Cage, que basicamente é só isso. Ela é só uma série contando sobre problemas e é isso, sabe? É uma série que você assiste e você esquece. É um slice of life, você não se importa e não é importante pro resto. Isso, exato. Pode ter esse risco mesmo. Exato. Deadpool 3 terá a classificação indicativa para maiores e fará parte do MCU. Ainda na entrevista do Collider, o poderoso chefão da Marvel finalmente abriu a boca para falar do Deadpool. Ele disse que o filme será para maiores e que Ryan Reynolds, que interpreta o Deadpool, está supervisionando o roteiro nesse momento e que o filme não será filmado esse ano. Ele também disse que será um personagem bem diferente para a MCU. Agora imagina como é que ficará o universo Marvel com um personagem que quebra a quarta parede. Como serão os filmes crossover? Ele vai ter que se conter? Porque imagina, você tá lá assistindo Vingadores, o Deadpool chega cortando nossa cabeça e falando uns palavrão. Quanto à faixa etária, eu acho um avanço enorme da Marvel dela se propor a fazer produções mais adultas, né? Porque também vão ter as séries, vão ter os filmes, e se manter essa
questão adulta do Deadpool. Pra mim é um negócio que realmente a Marvel entendeu como cada personagem funciona. Kevin Feige também falou um pouco sobre Pantera Negra. Em entrevista pro Deadline, ele disse que muito do que vimos do primeiro filme do Pantera Negra foi sobre o mundo de Wakanda, seu povo e suas diferentes subculturas, e esse sempre foi o foco da próxima história. Ele acrescentou que o diretor Ryan Coogler está trampando muito nesse momento para fazer um roteiro com todo o respeito, amor e genialidade que ele tem. Ainda no Deadline, ele falou sobre a chance de trazer o Demolidor e a Jessica Jones. Quando foi perguntado se ele pretende voltar com alguma das séries produzidas pela Netflix, ele disse que está na Marvel há tempo suficiente para nunca dizer nunca. Então existe sim essa chance. Por mim, o Demolidor na Netflix foi uma das melhores coisas já feitas nas telas pela Marvel. Mais tarde, lá pro Hollywood Reporter, quando ele foi perguntado a respeito do Demolidor, ele disse que agora tudo está no quadro, no sentido de que tudo pode ser usado, até o Demolidor. Disse também que esse é o lado bom dos quadrinhos, que os personagens desaparecem, vão e voltam. Eu quero muito o Demolidor na Marvel, e depois do Zack Snyder ter falado que gostaria de fazer um filme da Elektra, eu quero o Zack Snyder dirigindo o Demolidor. Vamos concordar que o Kevin Feige ele não é besta, e ele viu que Demolidor e Jessica Jones são duas séries que fizeram um sucesso enorme dentro da Netflix. Ele seria muito besta de não usar tanto os autores como os personagens, entendeu? Ele sabe os brinquedinhos que ele tem. Exato, cara. Sem falar que o Charlie Cox, né, o Demolidor, ele é o Demolidor todo, cara. Você olha pra ele, você vê ali o Demolidor. Ele realmente incorporou o Demolidor ali. Sem falar da Jessica Jones, né? Já pro Screen Rant, o Kevin Feige falou um pouco sobre os X-Men nos cinemas. Após ser indagado sobre quando os X-Men serão anunciados, ele disse que ama os X-Men e que foi onde ele começou a gostar de super-heróis. E não pode falar nada até o anúncio, mas que garante que as discussões têm sido longas e frequentes dentro da empresa. Na conversa dele com a IGN, ele falou um pouco sobre os Vingadores. Lá ele afirmou que a franquia Vingadores vai voltar cedo ou tarde. Eu acho que os filmes dos Vingadores devem voltar depois de um bom tempo, quando tiver um novo grupo já totalmente diferente do grupo que a gente viu em todos esses filmes dos Vingadores. Eu acho que no máximo a Capitã Marvel vai se manter. Falando sobre esse lance dos Vingadores, sabe, eu fico bem triste, porque me lembra que a gente não vai ter mais Pantera Negra, cara. Pantera Negra, ele era o futuro dos Vingadores, cara. Ele era até mesmo um novo Tony Stark, sabe? O cara é um rei. Quando fossem trazer, né, algum dia os Vingadores, que fosse nessa pegada, sabe? Fosse uma nova equipe, porque eu acho que todo mundo dessa primeira equipe dos Vingadores já seguiu seu caminho, sabe? Literalmente o Ultimato é sobre isso, é sobre cada um foi seguir seu caminho. E a partir daqui, né, eu acho que só os novos Vingadores. Na série do Gavião Arqueiro a gente já tem a Kate Bishop já definida. Já vai ter a série da Kamala. Vai ter a Kamala Khan, no Falcão e Cidade Invernal. Provavelmente a gente pode ter até os dois, né? O Gavião pode assumir o manto de Capitão América e ele vai participar como líder da equipe. Muita coisa pode acontecer. Essas séries aí tem muita história, tem filme ainda. Cara, eu gostaria muito do Falcão como líder dos Novos Vingadores, sabe? Porque ele literalmente seria um dos Novos Vingadores no final do Era de Ultron, né? Quando ele vai falar o Avante Vingadores, né? O Capitão América, tá lá aquela equipe e você pensa, agora vai os Novos Vingadores, agora vem aí. Eu acho que seria bem saudosista da Marvel colocar o Falcão, ou o novo Capitão América, como líder dessa equipe, sabe? Porque ele também já foi estagiário do Capitão América. Vamos combinar que o Falcão ele é o estagiário do Capitão América. O The Hollywood Reporter fez uma lista interessante de quadrinhos para ler antes de assistir WandaVision. Os primeiros quadrinhos indicados são as histórias mais novas, como Visão do Tom King de 2015, Feiticeiro Escarlate do James Robinson, também de 2015. E seguido vem Vingadores A Queda, de Brian Michael Bendis, de 2004, Dinastia M, também do Bendis, e Vingadores A Cruzada das Crianças, do Alan Heinberg, de 2010. A lista também traz histórias clássicas, como Visão e Feiticeiro Escarlate, de 1982, que será republicada agora pela Panini, e a sequência de 1985. E realmente eu acho que WandaVision vai ser pautada exclusivamente pelas histórias do Bendis com a personagem, ali em Vingadores A Queda e Dinastia M. Todo esse lance do sitcom lembra bastante uma cena que o Capitão América vai confrontar a Wanda no Vingadores A Queda, e quando ele vai confrontar ela, ele acaba entrando num universo paralelo em que ela tá de boa comendo o almoço com a família dela, sendo que todo mundo tava morto naquela sala e ela só tava criando aquela realidade pra ela mesma. Basicamente eles foram
foram bem sucintos, né, de dizer. Só leu o Tom King e o Brian Michael Bendis. Só. Basicamente. Tem ali o Cruzada das Crianças, o quadrinho polêmico que tem o Icano pegando o Hulk Link. E a história clássica de 1982, que é a história em que o Visão e o Feiticeiro Escarlate se casam. Eu acho que a série, ela literalmente já deixa assim na sua cara. Olha, isso daqui é uma adaptação, bastante importante frisar, adaptação da série do Visão nos quadrinhos. Eu acho mais ou menos. Eu acho que é mais uma adaptação da fase do Bendis, com muitas pitadas do Tom King. São duas HQs ótimas, são curtas, porque o Visão, a série do Visão, é bem curtinha, acho que tem umas 140 páginas, algo assim. São 2 edições encadernadas no total, eu acho. São 140 cada um, para quem lê mais devagar, leva em torno de uma semana para ler. É um pouco complexo, você tem que ter um pouco de atenção. Também tem muita crítica social, que eu acho que vai ter muito em WandaVision. E quem quiser pegar a saga do Bendis desde o começo, ela começa com Vingadores A Queda, e que meio que já começa num ponto da história que você fica meio perdido, mas você vai entendendo com o tempo. Depois você vai pra Novos Vingadores do Bendis também. Daí vai pra Dinastia M, e de Dinastia M vai para Dinastia M, o herdeiro, que é focado no Mercúrio. Eu acho que o Mercúrio vai ser uns papéis importantes aí em WandaVision. Eles vão literalmente trazer de volta o assunto Mercúrio, né? Não vou dizer que vão trazer o Mercúrio, não vou me arriscar isso. Pô, é o velocista que morreu de bala, velho. Né? Não dá pra respeitar. Não dá isso. pra respeitar. Tivemos a estreia de Marvel Lendas no Disney Plus. A série mostra em cada episódio uma espécie de resumo pincelando os principais momentos dos heróis da Marvel no cinema. Os primeiros 2 episódios já estão no ar e eles são respectivamente de Wanda e Visão. Os episódios servem muito bem como uma recapitulação da história dos personagens antes de você ver WandaVision. WandaVision. Muitas notícias sobre a série surgiram essa semana, dentre elas que a série terá estreia com 2 episódios logo de cara hoje mesmo, dia 15. O próprio ator Paul Bettany, que interpreta o Visão, falou que a série no início irá viajar por décadas atingindo diferentes tipos de sitcom até terminar como um grande filme de ação da Marvel. Paul também disse que a série trará um grande ator, que ele não pode falar quem é, mas que será uma surpresa para todos. Ele também disse que pode trabalhar com um ator que ele queria trabalhar desde sempre. Quem vocês acham que é? Falam que a série terá os 3 primeiros episódios seguindo à risca o esquema de sitcom, e nos episódios seguintes a trama cresce até termos um grande finale. A jornalista Grace Randolph afirma que suas fontes lhe passaram que Wanda está em Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2, como uma espécie de saga do multiverso que engloba esses 3 filmes. O grande chefe da Marvel, Kevin Feige, falou que a partir de agora tudo é rampa para tudo. Rampa no sentido de ligação entre as obras. Wanda será uma rampa para Doutor Estranho 2 e Monica Rambeau será uma rampa para Capitã Marvel 2. Com isso, se os rumores de que o Mercúrio dos X-Men da Fox está de fato na série, ele seria uma rampa para X-Men da Marvel. Além disso, a atriz que interpreta a Monica Rambeau, Teyonah Parris, fala que poderemos ver ao decorrer da história um pouco do que aconteceu com a personagem desde sua última aparição em Capitã Marvel, que se passa em 1995. No filme da Capitã Marvel, a Monica é só uma criança, filha da melhor amiga de Carol Danvers. Morbius, o curioso filme do vilão do Homem-Aranha, foi adiado novamente. O filme, que vem regado de dúvidas e estrelado por Jared Leto, estava previsto para estrear 19 de março, mas foi adiado em 7 meses, para 8 de outubro. Esse já é o segundo adiamento do filme, que foi adiado primeiro de 2020 para 2021 por causa da pandemia. Esse filme está cada vez mais bizarro antes mesmo de sair. Cavaleiro da Lua recebe diretores e confirma Oscar Isaac no papel principal. A série do herói será dirigida por Mohamed Diab e pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead, que dirigiram o terror Oculto. Após o The Hollywood Reporter anunciar que a dupla comandaria vários episódios, os diretores foram ao Twitter falar sobre sua empolgação em dirigir o Oscar Isaac em uma série da Marvel, e assim confirmando o ator na série. Além do Oscar Isaac, a série também tem confirmado a atriz Mai Kalamaui. As filmagens de Cavaleiro da Lua começam em março e a série tem previsão de estreia para 2022. Cara, Cavaleiro da Lua é uma das séries, pra quem conhece o personagem, é uma das séries mais esperadas desde a Netflix. Pra quem não conhece o Cavaleiro da Lua, super indico que você leia, principalmente a fase de 2014, que é uma das fases mais recentes, que tem uma arte incrível. A arte dela é incrível, ela é muito bem feita. Ele é basicamente um Batman de múltiplas personalidades, porque uma hora ele é um agiota, outra ele é um justiceiro, outra ele é um mago, sabe? Então é muito legal e eu acho que isso pode ser uma série muito bem humorada.
Rumores apontam que Jessica Jones pode fazer participação em série da Mulher Hulk. Segundo o jornalista Daniel Hitchman, que não sei se merece tanta confiança assim, já que ele solta 700 rumores por segundo, estaria havendo conversas entre a atriz Kristen Ritter e a Marvel para ela reprisar o papel de Jessica Jones em Mulher Hulk. A atriz já havia falado antes que não sente necessidade de voltar com o personagem e que ela já está satisfeita com o seu desfecho. Frank Grillo, conhecido pelo seu papel de Ossos Cruzados nos filmes do Capitão América, vai revisitar o papel em What If. O ator confirmou a participação em entrevista ao Collider. Ossos Cruzados morreu em Capitão América Guerra Civil. Como é que será que ele vai voltar na animação? What If é uma série de animações mostrando como seriam os clássicos momentos do universo Marvel se as coisas acontecessem de forma diferente. Como T'Challa virar o Senhor das Estrelas ou a Peggy Carter ficar no lugar do Capitão América e se tornar a Capitã Britânia. Numa conversa com The Hollywood Reporter, Ben Affleck falou sobre Batman e Kevin Feige. Isso mesmo. Sobre Batman, ele disse que fez o personagem pelo filho dele. E vestir o traje para participar da festa de aniversário do filho fez valer cada momento do sofrimento em Liga da Justiça. Sobre Kevin Feige, ele disse que o fucking Kevin Feige é absolutamente o maior e mais bem sucedido produtor que já viveu. Também falou que ele seria o único cara no mundo que poderia falar pra ele que sabe exatamente o que a audiência quer e ele vai acreditar 100% nisso. Quadrinho do Morcego Humano recebe preview. A minissérie em quadrinhos do Man-Bat tinha sido anunciada há muito tempo atrás, mas foi adiada por causa da pandemia. Agora a DC lançou arte de capa e as primeiras páginas do quadrinho, que terá 5 edições. Será a primeira vez que o personagem ganha um título próprio. A HQ vai ser escrita por David Wiggles e artes de Sumit Kumar. Kirk Langstrom é um zoologista que, enquanto faz seus experimentos, se torna um insano morcego humano e aterroriza as noites de Gotham. Clássico caso do médico e o monstro. No quadrinho, Kirk deixará o morcego humano sair depois de anos controlando o monstro. O caos causado por ele chama a atenção da polícia de Gotham, do Batman e da Força Tarefa X, também conhecida como Esquadrão Suicida. Kirk então tem que desfazer os danos que causou antes de ser pego. Justice Society World War II será a próxima animação da DC. O filme animação mostrará a Sociedade da Justiça agindo nos tempos da Segunda Guerra Mundial. A primeira imagem mostra Mulher Maravilha, Flash, do Jay Garrick, Falcão Negro, Homem-Hora e Canário Negro prontos pra batalha. Eu acho que vai ser bem legal mostrar a Sociedade da Justiça agindo na época da Segunda Guerra Mundial. É quase uma continuação, ou melhor, um prelúdio do Liga da Justiça, a Nova Fronteira. E é basicamente o final da era da Sociedade de Justiça, né? Que é ali o finalzinho da carreira deles. Pelo menos no quadrinho do DC Nova Fronteira, acho que é por ali que eles acabam, no final da Segunda Guerra Mundial. Exato. É muito estranho eles começarem a apresentar a Sociedade da Justiça do final, sabe? Eu acho que vai ser, na verdade, um universo específico dessa história. Provavelmente eles vão criar um universo dessa história e mostrar a Cidade da Justiça, e quem sabe esse, na verdade, é o começo dessa história. A gente não sabe mesmo. Até porque a Cidade da Justiça deles já tem a Canário Negro, por exemplo, que normalmente não participa das versões clássicas da Sociedade da Justiça. Enquanto do lado tem o Homem-Hora, que já sim participa desde o início da Sociedade da Justiça. Sim, então, Jay Garrick. Mas eu acho bastante interessante esse lance de mostrar os heróis na Segunda Guerra, sabe? É coisa que não é muito comum você ver, tanto em quadrinhos, como também em filmes, né? O que os heróis estavam fazendo na Segunda Guerra, né? A Marvel, eu acho que costuma fazer mais isso por causa do Capitão América. Aí você pega, tipo, Marvels, que mostra que tinha o Capitão América, tinha o Tocha Humana e outros heróis agindo na Segunda Guerra. A DC não costuma muito fazer isso. E vai ser legal porque é um filme original, né? Uma história totalmente original. A gente não tem uma base em quadrinhos pra essa história. Então pode sair algo muito bom daí. Temos as primeiras fotos da segunda temporada de Batwoman. Com a saída de Ruby Rose, a série está nas mãos de Javicia Leslie, que encarna Ryan Wilder, que vestirá o manto de Batwoman nessa temporada. Ryan é uma personagem original da série, nunca foi apresentada antes nos quadrinhos. E a nova temporada de Batwoman passa aqui no Brasil na HBO e estreia nos Estados Unidos dia 17 desse mês. Green Arrow and the Canaries é descartada antes mesmo de existir. A série seria um spin-off de Arrow, que teve sua última temporada em 2020. O penúltimo episódio da última temporada deu um gostinho de como seria essa série, mas infelizmente a ideia foi totalmente descartada pela CW. Gotham PD ganha novo showrunner. Série que se passará no mesmo universo de The Batman perdeu seu showrunner Terrence Winter, de Boardwalk Empire, por diferenças criativas e agora arranjou um novo. Pra quem não sabe, showrunner é uma pessoa responsável por comandar a série e seu andamento, como uma espécie de diretor-geral do negócio. Joey Barton, criador da série da Netflix Giri Raj, será o novo showrunner de Gotham PD. A série mostrará o dia a dia corrupto da polícia de Gotham enquanto Batman é uma figura ativa, porém oculta. Muito inspirado na série de quadrinhos Gotham City contra o Crime,
que hoje você encontra com o nome só de Gotham. Imagino que será um pouco parecido com a série Gotham, mas sem o mini Bruce Wayne e sem os vilões clássicos sendo desperdiçados antes do Batman existir. Ray Fisher, que interpreta o Cyborg, confirmou que não estará mais no filme do Flash. Além disso, reforçou seus posicionamentos contra o presidente da DC Filmes, Walter Hamada. É um texto longo, mas aconselho todos vocês darem uma olhada. O texto está lá no Twitter do ator. Flash. Rumores falam do interesse de trazer de volta o Pinguim de Danny DeVito no filme, o que não faz muito sentido porque o Pinguim morre em Batman: O Retorno. O rumor veio do jornalista Daniel Hickman. Sabe-se muito pouco até como será a presença do Batman do Michael Keaton no filme. E além disso, o antigo diretor do filme, Phil Lord, falou no Twitter que foi muito divertido passar um tempo com Zack Snyder e seu time para pensar no filme do Flash. Hoje o filme está nas mãos de Andy Muschietti. E aí, eu acho que não faz o menor sentido o Pinguim do Danny DeVito voltar. E eu acho que esse é rumor frio, mas eu acho que deve voltar pelo menos algum vilão, alguma coisa assim, pelo menos de introdução pro Batman. E se tem um que eu acho que pode fazer sentido, cara, eu acho que pode ser o, sei lá, não, o Mr. Freeze não é do Michael Keaton. Cara, o Michael Keaton matou todos os vilões dele, fica difícil. Exatamente, cara. Eu acho que tem uma forma do Pinguim voltar sem ser bizarro, mas ainda sendo um pouco bizarro, porque o Pinguim do Danny DeVito é meio creepy mesmo. Quando termina o filme, os pinguins levam o corpo morto do pinguim, e se eles carregaram o corpo do pinguim pra uma sociedade secreta de pinguins que revive o corpo do bicho, tá ligado? O que pode acontecer? Pô, a mulher gato do filme, no mesmo filme, ela caiu, morreu e reviveu na base de lambida de gato. Então o que um monte de pinguim não vai fazer com o pinguim, né, não? Eu vejo muito como se esse filme do Flash ele fosse se basear no corte do Zack Snyder. Ele fosse se basear naquele corte e não no que aconteceu no filme da Liga da Justiça que foi pro cinema. Eu acredito que essa versão do Zack Snyder esteja mais explicado os poderes do Flash e o que é que ele pode fazer para que no filme do Flash ele consiga fazer tudo aquilo sem muita explicação, entendeu? Muito provavelmente o Flash vai mostrar mais poderes, né, no Snyder Cut. Exatamente, sem falar que ele vai ter um traje novo. E se esse traje já não for do Snyder Cut? Acho difícil. Warner tenta colocar Mulher Maravilha em 1984 em todas as categorias que o filme se encaixa no Oscar. Isso não quer dizer que o filme será indicado, mas a empresa está tentando introduzir o filme em categorias como melhor filme, melhor direção e melhor atriz. Autoestima é tudo. A série do Senhor dos Anéis da Amazon Prime finalmente ganha sinopse. Depois de anos de espera, finalmente temos a sinopse da série mais cara da história. A sinopse diz: a vindoura série de O Senhor dos Anéis, produzida pela Amazon Studios, traz para as telas pela primeira vez as heróicas lendas da Segunda Era da Terra-média. Esse drama épico é situado milhares de anos antes dos eventos das obras de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, e vai levar o público para um período onde grandes poderes foram forjados, reinos ascendiam para a glória e caíam em ruínas, heróis improváveis foram testados, esperanças se penduraram pelos mais finos dos fios, e o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo na escuridão. Começando em uma época de relativa paz, a série segue um importante grupo de personagens, tanto conhecidos quanto novos, enquanto confrontam o ressurgimento do mal da Terra-média. Das profundezas das montanhas nevoentas até as majestosas florestas da capital élfica de Lindon, até o magnífico reinado da ilha de Númenor e os cantos mais profundos do mapa, esses reinos e personagens vão cravar seu legado que viverá até muito depois de terem partido. E é isso, eu acho que essa sinopse ela fala muito do que a série vai ser. Eu acho que ela dá umas jogadas na cara da gente dos núcleos principais e talvez um pouco da trama. Sim. Mais cedo, né, eu tava comentando contigo, eu achava muito difícil que tivesse elfo, né, e relendo a sinopse, realmente parece que ela já divide os núcleos, né, e sem falar que a gente ainda não tem confirmado, né, pode se eu estiver errado, a gente ainda não tem confirmado se o nome da série será O Senhor dos Anéis. Pois é, até agora a Amazon está usando o nome O Senhor dos Anéis em todos os materiais promocionais, mas é possível que tenha ou um subtítulo ou o nome mude. Ninguém sabe. Exatamente, porque assim, se o nome for O Senhor dos Anéis, a lógica é ter anel na história, né? Porque não teria lógica você usar o universo com o nome Senhor dos Anéis e não botar os anéis. Então pode ser que já venha a forjar os anéis, que tenha a forja dos anéis, toda aquela briga, toda aquela guerra. Se a gente for pegar por partes, o que dá a entender, por exemplo, ele fala aqui que onde grandes poderes foram forjados. Grandes poderes foram forjados na Segunda Era foram os Anéis de Poder, isso é fato. E ele também fala que a época
arco começa numa época de relativa paz. Então, na Segunda Era, depois que os anéis foram forjados, é só guerra sem parar. Só que tem um problema. Da criação dos anéis até a queda de Númenor, são 1500 anos. Mais de 1500 anos. Então, como é que você vai rodar 1500 anos? Eu vi uma teoria muito boa de que possa ter uma espécie de salto temporal. A gente começa vendo o Sauron entrando como Anatar em Eregion, persuadindo o Celebrimbor, criação dos anéis de poder, a traição do Sauron, as guerras de Eregion. Daí a gente tem um salto temporal para o reinado de Ar-Pharazôn lá em Númenor, que é o rei que traz Sauron pra Númenor e gera todo o lance que culmina na queda de Númenor. Termina esse arco, eu acho, na Batalha da Última Aliança, que é aquela batalha que acontece nas cenas iniciais do Senhor dos Anéis, a Cidade do Anel. Vamos ver os núcleos que eles dividiram aqui. Das profundezas das Montanhas Nevoentas. O que tem ali nas Montanhas Nevoentas? A gente tem o reino de Moria, dos anões, que era um reino muito próximo e amigo do reino dos elfos de Eregion. A gente tem o reino de Eregion, que é perto também, e tem Valfenda, que é o reino do Elrond. Aí a gente tem as majestosas florestas da capital de Lindon, que é onde fica Gil-galad, que é o rei élfico, que depois vai se dividir e virar em parte os elfos de Treva-mata e os elfos de Lothlórien. O Gil-galad, que é o líder de Lindon, ele morre na Batalha da Última Aliança lutando contra o Sauron. Então acho que esse daí vai ser um grande arco que vai terminar aí. E o arco de Númenor. Não faz sentido a gente seguir o arco de Númenor a partir da criação dos anéis, porque morre, nasce rei, e acontece muita coisa, a série teria que ser infinita. A gente tem um salto temporal pra época do Ar-Pharazôn. O Ar-Pharazôn vai pegar o Sauron. É porque, tipo, eu não consigo pensar em outro grande ápice pra terminar a temporada a não ser a queda de Númenor. A não ser que eles criem um novo ou modifique alguma coisa. Eu gostaria de ver mais política na série, que é justamente a época que o Sauron tava ali manipulando os reis de Númenor. Mas a gente também pode ver política em outros momentos, tá ligado? Exato, porque vai ser uma série longa, né? Os episódios vão ser bem longos. Parece que a previsão é que os primeiros episódios, pelo menos os primeiros 3, tem 1h30 cada. Vão ser episódios longos, você não consegue, apesar de que é uma série máscara da história, mas você não consegue manter 1h30 de pura ação. O que não é difícil, porque a Segunda Era ela é cheia de buracos, entre aspas, né? Tipo, a gente tem pontos específicos importantes, trechos específicos importantes, mas a gente não tem tudo aquilo pautado bonitinho, como é o Senhor dos Anéis, por exemplo. Pra mim, não me importaria muito se não apresentasse a queda de Númenor ou Batalha da Última Aliança. Por mim, poderia ser uma história isolada ali, que está entre as brechas, num todo, não tem uma importância muito grande, mas naquele centro ali é uma história, tipo, muito importante, entendeu? Eu acho que é o que vai rolar, mais ou menos. Eu acho que as mini-tramas vão circundar as tramas principais. Eu acho que a gente vai ter uma construção usando as pequenas tramas se montando até dar uma trama final, que é o que a gente sabe dos livros. Por mim, poderia ser igual aquele game lá de Senhor dos Anéis, que a sociedade que vai acompanhando a Sociedade do Anel. Porra, aí não, né? Porra. Fico imaginando muito isso. A história sendo contada por uma trama por trás, sabe? Por exemplo, queda de Númenor. Númenor tá caindo lá e a gente vê isso por uma ótica de quem tava no momento, entendeu? Não por quem tava lutando na hora, sabe? Tipo, a galera que viu aquilo. Então eu gosto muito da ótica, a ótica disso. Sabe? Eu acho que a maior parte das temporadas vai ser focada na Terra-média mesmo, no trabalho de erguer os reinos de Arnor e Gondor pelo Elendil e pelo Isildur, porque a gente vai acompanhar Númenor, né? E eu acho que depois da queda de Númenor a gente provavelmente vai seguir com Isildur e Elendil pra Terra-média e ver como é que é a história deles lá, até eles conseguirem erguer todos os reinos. Star Wars The High Republic canonizou o antigo poder da Força. O Force Meld, ou a combinação da Força, faz com que vários Jedi possam unir suas mentes através da Força para pensarem e agirem como um único organismo. No livro Light of the Jedi, a Mestre Jedi Avar Kriss precisa conectar a mente de todos os Jedi para cumprir um único objetivo, assim canonizando essa habilidade que estava somente nos livros e quadrinhos que foram descanonizados pela Disney. E além disso, na primeira edição do quadrinho da Alta República, finalmente vemos o Mestre Yoda 200 anos mais jovem.
Cara, é basicamente uma Genkidama da força, né? Dá pra fazer uma zombificação geral com isso também, né? Não? O cara que tem esse poder, velho, consegue foder todo mundo. Exatamente isso que eu tava pensando agora. A regra é clara. Se não tem Sith, pode ter Dark Jedi. E com o lançamento do The Light of the Jedi, já tem algumas pessoas teorizando quais Jedi possam trair a Ordem. E finalmente sabemos qual é o grande a catástrofe que abre o High Republic e todas essas histórias. No caso, é sobre uma nave que, se eu não me engano, ela foi despedaçada ainda no hiperespaço. E os pedaços dela estão viajando no hiperespaço para atingir planetas, estações espaciais e tudo que tá pelo caminho. E acontece que os Jedi, eles se reúnem para proteger um planeta específico que tem bilhões de formas de vida. Só que os Jedi, eles escolheram defender um planeta que existia mais vida. Só que, em contraparte, outros pedaços da nave atingiram diversos outros planetas, matando milhões e milhões, até bilhões de criaturas. Além de bases espaciais e tudo mais. É a catástrofe que inicia o High Republic. Nós já tivemos 3 trilogias. Primeira trilogia, no contexto cronológico, é contando a história de como surgiu um vilão. E sim, no High Republic também não foi assim, né? Com a criação de um vilão como protagonista, como foi com Anakin. Do High Republic ser um grande evento contando como os Jedi eles perderam a conexão com a força. Como é que eles se tornaram mais políticos do que monges. Eu acho que essa é a grande missão do High Republic, mostrar o auge e o decair. Esse grande distúrbio da força pode estar relacionado exatamente a essa conexão com a força que a Ava Chris tem. E parece que esse poder da combinação da força é um poder quase exclusivo dela. A gente já sabe por causa do Jedi Fallen Order que é possível que Jedi tenham poderes específicos da força que, tipo, poucos Jedi tenham. No caso, o Cal Kestis do Jedi Fallen Order, ele tem o eco da força, que ele consegue sentir a história daquele objeto ou daquele lugar usando a força no objeto. Eu tô muito ansioso pra ler as outras coisas que lançaram. Pra quem não sabe, foi lançado agora no início desse ano, né? O Light of the Jedi, basicamente foi ontem que lançou a Test of Courage, um teste de coragem, que também está disponível. Também foi lançado The Great Jedi Risk, Grande Resgate Jedi, e foram lançadas 2 edições não, foi lançada apenas uma, que foi o The High Republic, e vai ser basicamente a linha direta de publicações do High Republic. Em fevereiro vai ter o Into the Dark, que é esse livro aqui que eu tô bastante ansioso, porque ele é basicamente uma aventura no estilo do Han Solo, sabe? Com Jedi. E uma coisa que é muito presente nesse primeiro livro é uma certa decepção dos Jedi na hora de expandir a República, porque a história também conta com a base que os Jedi criaram na Ordem Exterior da galáxia. E essa base serve justamente para conseguir expandir a República e expandir a paz dos Jedi. Só que eles não são muito bem recebidos do jeito que eles imaginavam que seriam. Porque na Ordem Exterior eles têm seus próprios impérios, seus próprios governos e tudo mais. É como se você chegasse em um país aleatório e dissesse que vai colonizar ele, que vai trazer a sua religião pra eles e tudo mais, a força, e eles não aceitam de bom grado isso. E os Jedi se sentem um pouco decepcionados com essa situação. Tanto que é isso, mais ou menos, o que acontece com os Nihil, que são os vilões, né? Que eles têm toda uma rota de comércio, tem toda uma rota de trabalho, tem tudo isso definido, e os Jedi chegam lá cagando regra em cima deles. Agora dá vontade de você consumir Star Wars, entendeu? 4 anos atrás eu tava bem desanimado, e agora meio que reaviva isso. Com o Mandaloriano, esse negócio aí, essa porrada de série, não dá pra não ficar empolgadaço acompanhar Star Wars. Ah, e outra coisa, os livros da Alta República que saíram até agora, o Light of the Jedi e o The Last Courage, já estão no topo da lista do New York Times de livros mais vendidos. Sim, cara, era isso que eu queria de Star Wars, sabe? Tá vendendo boneco, Star Wars tá vendendo livro, tá vendendo HQ. Era isso que eu queria de Star Wars. Eu quero o George Lucas rico. Só os royalties. Eu quero o George Lucas rico, cara. Olha, se o programa passado foi cheio de Zack Snyder, esse aqui tá cheio de Kevin Feige. Kevin Feige nega rumores de que ele está envolvido em produções da Lucasfilm. Em entrevista ao Collider, o líder supremo do universo cinematográfico da Marvel fala que está no comando de um único filme de Star Wars, e nega completamente o rumor de que ele estaria ligado a qualquer outro projeto além desse. Liam Neeson falou em entrevista ao Collider que toparia sim participar como Qui-Gon Jinn na série de Obi-Wan. Acho que dava pra botar ele como um fantasma da força ou um flashback.
Essa semana, o Castle Run Transmission soltou alguns rumores sobre as séries de Star Wars. O Castle Run é uma metralhadora de rumores diário, então não boto muita mão no fogo pelo que eles dizem não. Só podemos confiar nas tais fontes internas que eles têm. Segundo eles, a série da Ahsoka será oficialmente sequência de Rebels. Disseram que a continuação de Rebels aconteceria separadamente em outra série, mas que decidiram definitivamente incorporar o roteiro da sequência, mantendo tudo dentro da série da Ahsoka. Falaram também que a Lucasfilm está super interessada em continuar a história de Rex, e que ele voltará em Ahsoka como parte da sequência de Rebels. Agora, minha opinião sincera, eles estão falando óbvio. É muito provável que existiu sim uma continuação de Rebels, mas que depois de Mandalorian provavelmente foi descartada e incorporada na série da Ahsoka. E depois do episódio da personagem em Mandalorian fica claro que desde o início, desde sempre, a série dela foi responsável por continuar Rebels. Esse foi mais um Notícias Distópicas, pessoal. Fiquem de olho que a partir dessa semana virão novos programas, além desse. E agradeço a todo mundo que deu apoio na divulgação da primeira edição. E agradeço a todo mundo que escutou esse daqui. Vocês não fazem ideia do quanto deu trabalho para preparar esse troço. Espero que tenham gostado e que tenham um bom final de semana. Meu nome é Igor e tchau.